Fui diagnosticado, aidético era a palavra naquela época, o uso de droga desenfreada, que a médica falou: olha, Salomão, se você continuar usando drogas, e os retrovirais não vão surtir mais efeito, e você fatalmente vai morrer, cara. Entende isso de uma vez. E eu estava num condicionamento físico, uma obesidade mórbida. Eu ganhei de um membro desses grupos de autoajuda um pé de pato, né? Um par de pé de pato. Pô, esse cara aí, eu não sei se ele vai aguentar, esse coroa, não sei se ele vai aguentar o rojão do treino não, né? Seria feita a prova de Ironman. E aí eu falei, eu vou me dar de presente essa prova. Torna-te quem tu és. Olá, pessoal. Meu nome é Salomão Petra Bittencourt. Tenho 55 anos. Usei drogas durante 33 anos da minha vida e sou soro positivo há 22 anos. Fui diagnosticado em 1998 e com isso eu achei que era a minha sentença de morte. Mas hoje eu também tenho a felicidade de dizer a vocês que sou um atleta de alto rendimento. Contar a minha vida, que começa dos 13 aos 14 anos, o meu contato com as drogas, ao qual eu comecei a minha autodestruição, me desvinculando primeiramente da minha família. Ela alterava o meu humor e o meu comportamento. Fui logo de cara querendo não ir mais à escola, não ser mais uma pessoa sociável, estar no meio de grupos de amigos, cinemas, shows, tudo que fazia parte natural do desenvolvimento da minha faixa etária. Eu me achava que era uma pessoa incompreendida e não era nada disso. Na verdade, era a minha desejo compulsivo de usar aquela primeira dose. Ela foi progredindo, físico, mental e espiritual, até que chegou a eu quebrar os valores morais e éticos, que culminou nessa uso de droga desenfreada. Eu costumo dizer que a fatura veio com esse diagnóstico em 1998, no qual eu fui diagnosticado, aidético era a palavra naquela época. Depois surgiu uma palavra mais branda, HIV soro positivo. Minha médica, em todas as consultas, falava: Salomão, não usa droga. Até que, aos 47 anos de idade, eu já não aguentava mais perder, pois eu já tinha perdido todo o direito à vida, de reclamar da vida. Inclusive, perdi o direito de criar o meu filho. Com isso, aos 47 anos, eu já sofrendo dessa adicção, eu resolvi, diante do que a médica falou: olha, Salomão, se você continuar usando drogas, eu vou queimar 1, 2, 3, 4, 5 esquemas e os retrovirais não vão surtir mais efeito, porque ele vai ficar resistente e você fatalmente vai morrer, cara. Entende isso de uma vez. E aí eu, com essa dor toda e esse argumento da médica, fui procurar os grupos de autoajuda. Lá chegando, fui recebido e logo de cara eu entendi que era um dia de cada vez. Nesse um dia de cada vez, eu fui praticar esporte. O esporte, ele, andando simultaneamente com a recuperação dos grupos de autoajuda, eu fui encontrando o real desejo de parar de usar, de encontrar novos hábitos, de reformular os meus maus hábitos, remover os defeitos de caráter
que eu potencializei nesses 33 anos, e por aí foi dando prosseguimento. Aí, com isso, eu estava pesando 99 quilos e 700 gramas. E eu estava num condicionamento físico, uma obesidade mórbida. Com esse caminhar em um dia limpo, eu fui restabelecendo a alegria de uma nova maneira de viver, que haveria chance, sim, de eu dar prosseguimento. E eu fui gostando desse sentimento de estar limpo. Aí, logo de cara, eu comecei a caminhar e tive um sonho. Resgatar uma história que aos 13 anos eu tinha deixado de ser. Fiz saltos ornamentais no Clube Vasco da Gama. Não fui bem sucedido porque eu passava uma insegurança para a técnica de saltos ornamentais. Ela percebia que eu era um cara inseguro para saltar de plataformas mais altas. E aí eu fui não aproveitado nessa seleção. E com isso, eu fui resgatar essa história no Vasco. Cheguei lá no Vasco, contei essa história do HIV, da adicção, que é o uso de drogas, e logo me deram uma chance de fazer a natação. Você sabe pelo menos nadar, cara? E aí eu fui lá e provei que sabia nadar, me tornei um nadador. E comecei a natação, né? E frequentando os grupos de mútua ajuda, eu falava dessa conquista, né? Dessa alegria de estar limpo, ao mesmo tempo fazendo ali uma atividade física, que era só uma atividade para a minha saúde naquele momento, e continua sendo. Mas naquele momento foi um despertar para algo mais. Eu comecei nadando 800 metros, comecei a treinar, minha respiração foi melhorando, meu condicionamento físico foi melhorando. Eu perdi 20 quilos logo de cara, e aí eu comecei a chegar no ritmo de treino de 3 quilômetros na piscina. E aí eu conheci a maratona aquática. Uma observação, o legal é que quando eu fui para a natação, eu ganhei de um membro desses grupos de muita-ajuda um pé de pato, né? Um par de pé de pato. E isso desencadeou esse atleta aí, né, que vem reescrevendo o final dele, que seria a morte. Fiz a natação. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, the smiles returning to the... Comecei a nadar os 3 quilômetros, aí logo veio uma prova que era muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, chamada Prova dos Fortes, e tinha que nadar 4 quilômetros. E aí eu fui lá e nadei 4 quilômetros, sabe? Aí foi uma maior alegria. Aquilo foi me dando um entusiasmo de querer praticar esporte. Aí eu conheci palavras como endorfina e saía toda vez que saía do treino, saía com uma autoestima elevada e sempre querendo migrar, passar mais, porque era a alegria de estar vivendo outra vez, prazer de encontrar essa satisfação de viver. Com isso, fazendo essas travessias de 3, 4 quilômetros, se tornou natural para mim, me apresentaram uma modalidade chamada triatlo. O que é triatlo? Correr, nadar, pedalar e correr. E lá fui eu, fiz uma prova de triatlo olímpico. Você corre, você nada 1.500, pedala 20 quilômetros e corre 5 quilômetros. 15 quilômetros.
E com isso eu continuei a minha batida de treinamento, todo dia comprometido, foi voltando aquela responsabilidade, comprometimento, aprendi a me alimentar melhor, com mais eficiência, emagrecendo, pensando verdadeiramente como um atleta. E dando prosseguimento, lógico, à minha recuperação nos grupos de muita ajuda. Porque foi fundamental e é fundamental a minha frequência contínua lá. E logo depois veio a minha primeira travessia de maratonas aquáticas, de 24 quilômetros, a famosa 14 bis. Treinei e fui procurar um treinador específico para esse tipo de prova. Chegando lá, foi legal, né, que o cara olhou para mim e falou assim: pô, esse cara aí, eu não sei se ele vai aguentar, esse coroa, não sei se ele vai aguentar o rojão do treino não, né? Se ele aguentar o rojão do treino, a gente dá prosseguimento. E aí eu sei que eu fiz o primeiro treino, foi puxado, eu saí dali com o esforço do primeiro treino, tipo, passando mal, né? Na verdade, eu precisava me alimentar adequadamente, porque eu tinha gastado muita caloria no treino, perdido muita caloria e precisava me recuperar. Foi aí que eu aprendi até sobre suplementação, hidratação e assim sucessivamente os treinos se tornaram naturais para mim e eu não tive mais problema. Passei no teste, né, com ele, é um grande amigo meu hoje e, enfim, continuei fazendo provas de 25 quilômetros. E nisso, o triatlo caminhava paralelo também. Até aí eu já tinha me tornado nadador, maratonista de águas abertas e triatleta. Mas eu achava que faltava algo mais, que eu tinha ganhado um condicionamento físico. E isso, os anos foram se passando, eu entrei com 47, 48, 49, 50, e aí eu falei, aos 54, eu disse para minha esposa, olha, tá faltando algo. O ano que vem eu faço 54 anos. E no dia 25 de maio. E no dia 26 de maio de 2019, seria feita a prova de Ironman. E aí eu falei, eu vou me dar de presente essa prova. E aí, sem sombra de dúvida, né, eu me doei de corpo e alma para o objetivo que era concluir essa prova. Os treinos na cidade universitária, chegava a 3 horas de bike, né? Depois eu corria, fazia aquele chamado transição e fora os treinos diários de natação, porque no Ironman você treina um dia, corre e nada, ou seja, nada e corre, no outro você nada e pedala, e no final de semana eu fazia os longões com transição, né, da bike para corrida. E aí foi o meu treino que se perdurou aí por uma média de 3 a 4 meses, me preparando para essa prova. Foi, sem sombra de dúvida, a prova mais emocionante que eu fiz na minha vida, sabe? Chegar no final, ser recebido com aquele pessoal, o cara gritando lá, que era o Galvão, falando: Salomão, você é o Ironman da vida. Todo mundo que chega recebe essa frase, né? Mas pensa, um cara que aos 54 anos nadou 4 quilômetros, pedalou 180 quilômetros e correu 42 quilômetros. Eu levei 17 horas e 18 minutos. Então, é uma gratificação muito grande, na minha idade, ter conseguido completar essa prova. Mas esse não é o meu objetivo final, né? Eu ainda procuro o Canal da Mancha. Ainda não consegui, mas acho que em breve
no seu tempo certo, eu vou concluir essa prova. E aí eu pergunto, o que você está esperando para ir em busca do seu sucesso? Torna-te quem tu és. Valeu? Tamo junto.